Muito bem, vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos mais uma manhã por poder estar diante da tua palavra, por poder estar na tua presença, por poder estar literalmente conectados com os nossos irmãos. Apesar da conexão ser virtual, nós estamos conectados pelo mesmo sangue derramado na cruz. Estamos conectados pelo mesmo Espírito Santo que habita nos nossos corações. Estamos conectados pela mesma palavra que é viva e eficaz, cortante e penetrante em nossos corações. Estamos conectados, Pai, porque nós cremos no mesmo Deus, o mesmo Jesus que morreu na cruz por cada um de nós, que tem nos salvado, que tem nos moldado, que tem nos lapidado, que tem nos instruído na tua palavra. Fala conosco mais uma manhã, toca em nossos corações, ensina-nos a olhar para a tua palavra, ouvir a tua voz, ser transformados pelo teu poder e a tua graça. Deus, obrigado, Pai, mais uma manhã que nós podemos nos deleitar em tua presença e na tua palavra, e que ela venha de encontro com os nossos corações. Assim como uma irmã diz, que essas devocionais, cada dia tem a palavra certa para a gente. Deus, obrigado que o Senhor tem nos abençoado, apesar dessa quarentena, apesar dessa reclusão social. Nós podemos estar conectados pela tecnologia e nós podemos estar juntos, caminhando em direção à eternidade do Senhor, em direção à tua presença e à tua graça. Te agradecemos tudo isso, Pai, pedimos que o teu Espírito Santo seja presente e real, abrindo os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos espirituais para entender a tua palavra, a tua mensagem, a tua voz. Tudo isso colocamos diante do Senhor, colocando também o nosso coração no teu altar, para teu louvor e para tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, a gente vai então dar uma passeada no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, 17, 18 e 19. Lembrando que muito do que a gente está vendo aqui em Crônicas, a gente já viu em 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, porque a minha filha mais velha está estudando 1 Samuel, né? E o 1 Samuel, ele fala sobre o reinado de Saul e o aparecimento de Davi, e depois no Samuel 2 fala sobre o reinado de Davi, né? E aí começa os outros reis, e Salomão em Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Como eu falei para vocês, o livro de Crônicas, então, ele está sendo o relato pós-exílio do que aconteceu durante toda essa história dos reis, né? E dessas crônicas, dessas histórias, começando pelo Davi, pela descrição da genealogia de Davi, de todos os reis, desde Adão até aqui. E aí, então, a gente vai ver muitas histórias que são semelhantes ao que a gente já viu em 1 e 2 Samuel, né? Tá? Hoje, no capítulo 14, a gente começa falando sobre o reinado de Davi, que é reconhecido pelo rei Irão, o rei Irão de Tiro, né? Então, capítulo 14, versículo de 1 a 7, o rei Irão, que é o rei de Tiro, ele manda a madeira, né, que são os cedros do Líbano são madeiras assim muito preciosas, valiosas, e assim a durabilidade dessa madeira. Então existia uma nobreza muito grande em relação a essa madeira do cedro, né, do Líbano, de Tiro aqui. E ele manda, além disso, os pedreiros e os carpinteiros para construir o palácio de Davi. Então, o que acontece? Existe aqui um reconhecimento de povos ao redor em relação ao reinado de Davi, mas também o Davi foi humilde suficiente para aceitar a ajuda de outros povos. Por quê? Porque geralmente a gente pensa não, mas assim,
às vezes a gente entende que só Israel era o povo de Deus e que o objetivo de Deus, a salvação de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, estava só no povo de Israel, mas não. A ideia é que o Israel fosse luz para as nações, que Israel fosse o exemplo, assim, vamos dizer, eu vou ter uma comunhão verdadeira com Israel para que todo o planeta Terra pudesse conhecer o que esse Deus quer com todos os povos, né? Então, é interessante entender que Deus abençoou o reino de Davi com outros povos entrando na construção do palácio, na construção do próprio reino, né? A gente vê aqui que no crescimento, então estava havendo um crescimento da boa reputação, que isso era uma confirmação de Davi, né? Versículo 8 e 9, os filisteus resolveram atacar Davi e saquearam Refaim. Versículo 10, Davi perguntou ao Senhor, antes mesmo de atacar os filisteus, Davi perguntou aos filisteus, né? Perguntou a Deus se era para atacar os filisteus. Devo atacar os filisteus? Serei vitorioso? E o Eterno diz, vai, eu vou te dar a vitória. Versículo 11 até o 15. Em Baal de Perazim, o Senhor diz... Baal Perazim, essa cidade, essa região chamada Baal Perazim, significa o Senhor que destrói, ou seja, foi ali que Deus, através de Davi, vence essa batalha com os filisteus e deixam... os filisteus deixaram, né? Eles correram, o que sobrou saiu correndo, e eles deixaram ali os seus deuses, as estátuas, os deuses deles ficaram ali, né? E em outros momentos você poderia falar assim, pô, se esse aqui é o Deus que deixa o povo do filisteu forte, vou pegar esses deuses para mim, para eu ter a força que os filisteus também têm, né? Mas não, o que Davi fez? Davi tinha esse conceito de que o único Deus a ser adorado era o nosso Deus, o Deus eterno, Criador do céu e da terra. Então, o que ele faz? Destrói todos os deuses. Ele não só destruiu a questão do exército dos filisteus, mas ele também destruiu os deuses dos filisteus, declarando, só existe um Deus e esse Deus é o meu Deus, né? Então, ele não permitiu de maneira alguma que nenhum ídolo entrasse no caminho do reinado de Davi, né? Versículo 16, então, diz que Davi fez exatamente o que Deus ordenou. Versículo 17, a fama de Davi cresce e Davi, ele começa a ser temido nas nações ao redor. Deixa eu fazer um comentário sobre aqui. Primeiro, um comentário que vem dentro dos comentários dos teólogos. Eles usam esse capítulo 14, é um capítulo curtinho, mas ele costuma usar esse capítulo 14 para dizer assim, de 3 maneiras, Deus confirma o bom reinado de Davi, né? Então, o reinado de Davi, o fato de Davi estar no trono, é confirmado de 3 formas. Quais formas? Primeiro, ele recebe a ajuda de um povo estrangeiro. Então, isso não é comum, né? Isso não é comum, e aí, então, isso é uma confirmação do reinado de Davi, da aceitação de Deus ao reinado de Davi. Em segundo lugar, segunda confirmação é que criou-se ali um bom lugar para se criar os filhos, para se cuidar da família de Davi. Então, quando você olha no capítulo 14, o versículo 3, diz ali que o Davi tomou as suas mulheres e esses são os nomes dos filhos. Aí começa a falar um monte de filho, né? Samua, Sababe, Natan, Salomão, Ibara, Elisua, Eupalete, e aí todos os nomes dos filhos. Deve estar faltando nome aqui, porque não tem alguns nomes estão faltando aqui, né? Então, assim, deve ter mais. Mas o que acontece? Uma confirmação do reinado de Davi seria o quê? De que ele estava num lugar onde a família dele era abençoada, né? Então, era uma confirmação do reinado de Davi. Em terceiro lugar, que confirma o reinado de Davi, as vitórias
contra os filisteus. Então, os filisteus, ele teve vitória e essas vitórias, elas confirmaram. Então, essas três coisas que eu falei para vocês são confirmações sobre o reinado de Davi. Mas eu penso que, olhando para o capítulo 14, nós poderíamos ver as atitudes que fizeram de Davi um bom rei, né? Eu acho que três atitudes aqui, que eu acho que você e eu precisamos prestar atenção. Hoje, eu vou falar aqui no capítulo 16 sobre o que significa ser sacerdote, o que significa ser profeta e o que significa ser rei aqui no Velho Testamento e como que a gente traz tudo isso para o Novo Testamento e como a gente faz nos dias de hoje, nós como igreja, para olhar para esses três dons, né? O sacerdócio, o profeta e o rei, e o que significa isso para a gente hoje, né? Aqui no nosso dia de hoje. Mas para um bom reinado, né? Eu entendo isso, né? Para um bom reinado de Davi, uma política, ele usou uma coisa que eu chamo de política da boa vizinhança. O Davi não era alguém que gerava conflitos. Davi era alguém que produzia laços. Davi era alguém, essa política da boa vizinhança não é uma questão de agradar para ganhar alguma coisa, mas o Davi, ele tinha essa cabeça meio baseada nessas alianças, né? Ele gostava de fazer essas alianças e conquistar a amizade das pessoas, né? Então, essa primeira coisa que eu acho que é uma atitude de um bom rei, de um bom cristão, é a gente olhar para as pessoas com esse foco e esse intuito de querer ser amigo e não de querer ser inimigo, de olhar para aquilo que nos une e não olhar para aquilo que nos separa, entende? Porque é muito fácil eu falar assim, eu tenho as minhas convicções, você tem as suas, a gente não pode andar junto. Tem coisas que dá para a gente andar junto? Tem, né? Agora, claro, pessoal, não estou falando aqui também que você vai se unir a qualquer pessoa, né? Eu acho que tem o bom senso aqui, você não vai também andar e consentir também com coisas de outros deuses. Mas, assim, o que eu penso na medida do possível, nós precisamos ter essa política da boa vizinhança. Segunda coisa que eu vejo na vida de Davi é que Davi ele tinha uma comunhão constante com Deus. Mesmo nas pequenas coisas, Davi perguntava ao Senhor, né? É claro que você não vai fechar os seus olhos agora e falar assim, Deus, eu posso ir no banheiro? Não, você não vai fazer isso, né? Se você precisa ir no banheiro, vai, né? Se você estiver comendo, come, né? Senhor, posso comer enquanto estou tendo a aula da devocional? Pode comer, né? Só se a comida for muito boa, você não liga a câmera para eu não ficar com vontade. Mas assim, eu acho que em coisas relevantes na nossa vida, a gente precisa parar e orar. E se você criar uma certa constância no seu relacionamento com Deus, então, assim, naturalmente, eu acho que você vai criar esse hábito, né, de consultar a Deus antes de fazer alguma coisa, né? Eu acho que esse ato de consultar a Deus, ele tem muito a ver com momentos na nossa vida onde a gente está em desespero, acontece uma crise, e ao invés de a gente buscar Deus, não, a gente tenta resolver as coisas pela nossa própria força, né? E de repente seria interessante a gente parar e orar. Porque quem para e ora é porque está habituado com essa ideia de parar, orar e buscar o Senhor. É isso que eu penso, né? Outra coisa também, então, que é a questão a terceira coisa que eu acho que é a atitude boa de Davi era a obediência à direção de Deus, né? Davi, ele era extremamente obediente, né, à direção de Deus, né? E a gente vai ver isso logo em seguida, né? No capítulo 15, né? Aliás, ainda não. Não, é isso mesmo. No capítulo 15, o capítulo 15, ele tem um tema, ele fala sobre a adoração de Davi, né? Então, a forma com que Davi adorava a Deus.
E aí, numa outra versão, o título do capítulo 15 é Os levitas são designados para levarem a arca. Então, no capítulo 15, de 1 a 2, depois de construir o palácio, ele preparou um lugar, uma tenda, um tabernáculo, né? Para deixar a arca da aliança. A arca não estava com Davi ainda. Não sei se você lembra, a gente teve aquela história de Uzá, né? A gente estavam trazendo a arca começou a cair, o Uzá foi segurar a arca, e quando ele segurou a arca, a glória de Deus veio e fulminou a vida de Uzá. A gente fica indignado com essa morte de Uzá, com essa situação maluca de Deus, né? E a gente pôde fazer uma reflexão bem legal. Eu não sei de vocês, mas assim, a reflexão que a gente fez da vida de Uzá para mim ficou marcada para mim mesmo, né? A morte esquisita de Uzá para mim foi algo assim revelador até da questão de justiça de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo em relação a essa questão de Uzá. Mas aí, por conta Davi tentou trazer a arca uma vez, aí deu esse problema de Uzá, Davi ficou com medo, e aí Davi deixou a arca, não sei se você vai lembrar desse nome, mas o nome é Obed-Edom. Ele deixou em Obed-Edom, e Obed-Edom, na verdade, é uma casa, é uma família de sacerdotes, é uma família de levitas. E é interessante, né? Por quê? Porque Davi ficou com medo, talvez de uma forma sem pensar, ou foi sem querer, ele falou assim, não, vou mandar essa arca para a casa de Obed-Edom. Por quê? E é interessante que talvez sem querer, mas Obed-Edom é um levita, uma família de levitas. E aí o que aconteceu com a arca na casa de Obed-Edom? A família foi abençoada por conta da presença de Deus através daquela arca. E aí o Davi, ele tá falando assim, pessoal, vamos fazer direito dessa vez. Olha só que interessante. Davi entendeu o erro que ele cometeu na primeira tentativa de trazer a arca. Quais foram os erros? Vocês lembram dos erros? Primeiro, ele tentou apressar o processo. Ele tentou trazer a arca mais rápido do que deveria ser. Segundo, a arca não era para ser carregada em uma carroça. A arca era para ser carregada onde? Nos ombros de um ser humano, né? Tinha aquelas hastes. E terceiro erro de Davi foi o quê? Que a arca, ela deveria ser transportada por levitas e não por um exército de Davi. Então, esses três erros de Davi, na primeira tentativa de trazer a arca para Israel, para a cidade de Davi, então foram desastrosos. Por quê? Porque você teve aí a morte de um inocente, que era Uzá. Então, dessa vez, a gente está vendo Davi tomando cuidado em cumprir exatamente com a ordem do Senhor. E é interessante a gente pensar isso nas nossas vidas, né, pessoal? A gente erra, né? A gente erra muitas vezes ou porque a gente não sabe, ou porque a gente esqueceu, ou porque a gente erra mesmo e porque a gente opta por pecar mesmo, né? Mas eu penso que é interessante que por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não errava, né? Mas é porque quando ele errava, ele consertava. Quando ele errava, ele tinha humildade suficiente para assumir o seu erro. E assumindo o seu erro, se arrependendo amargamente diante do Senhor, ele consertava o seu caminho e voltava para os caminhos do Senhor, né? Então essa talvez seja a característica, uma das características principais de Davi ser chamado homem segundo o coração de Deus. Então, versículo 3 a 10, a gente vê o transporte da arca, e foi feito por Arão, e foi feito pelos levitas, alguns comentários dizem que eram mais de 800 levitas para trazer essa arca da aliança para Israel, né? Só deixando aqui uma nota de conhecimento, existem 3 ramos de Levi, da tribo dos levitas, né?
Uma é a tribo de Coate, outra de Merari e a outra de Gerson, né? Então, são 3 frentes, né? 3 ramificações dos ramos de Davi, de Levi, né? Então, é Coate, que é os coatitas, Merari e Gerson, né? Então, são 3 linhas, 3 ramificações de Levi, para quem está anotando curiosidades aí, coisas interessantes. Do versículo 11 até o versículo 13, os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samarias, aí começa um monte de nome, vocês vão trazer a arca direito agora. É interessante, né? Davi, ele fala assim, olha, a primeira vez eu fiz errado, mas agora eu quero fazer certo. Então, por favor, me ajudem a fazer da maneira certa, né? Parece eu querendo transmitir o culto no domingo, né? Tentei fazer pela minha própria força de errado. Quando eu chamei a pessoa certa, agora eu aprendi como é que faz. Devia ter chamado esse menino de 17 anos antes para me ajudar. Aí, então, aprendeu, né? Davi aprendeu com o seu erro, né? E eu oro para cada um de nós, e eu acho que você também deveria fazer essa oração. Deus, me ensina através dos meus erros, né? É caindo que se aprende a levantar, não é verdade? Às vezes a gente erra e a gente fica, principalmente você que é muito perfeccionista, você que é muito, você que se cobra demais. Eu sei que muitos de vocês se cobram demais. Você se cobra demais. Eu sou um desses, eu me cobro demais. Eu voltei arrasado ontem, porque o culto atrasou, eu fiquei arrasado, cheguei aqui, não queria comer, não queria fazer nada, fiquei muito triste, mas assim, é interessante que se você ficar nesse remorso, essa tristeza humana, carnal, ela te leva para a morte. Mas a tristeza, o erro que te faz olhar para Deus, que te faz levantar da sua queda e falar assim, não, eu vou procurar um outro jeito, eu vou buscar Deus, eu vou pedir para Deus me instruir, eu vou pedir para Deus me ajudar, aí sim a gente conserta e as coisas dão certo, né? A gente que quer tentar fazer as coisas pela nossa própria força, a gente quer resolver o problema dos nossos filhos pela nossa própria força, a gente quer resolver os problemas da igreja com a nossa própria força, e aí muitas vezes a gente se dá mal. Mas se você errar, não tem problema, né? Levanta a cabeça e tenta de novo. E busca o Senhor e pergunta para Deus, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Deus, me dá uma instrução, me dá uma luz, né? Só um exemplo, talvez seja um exemplo banal, mas assim, quando eu estava no Amazonas e como dentista, basicamente eu extraía dentes, né? E os dentes dos índios era muito duro, mas era muito duro de tirar mesmo, muito duro. E algumas vezes, né, você vai tentar tirar um dente, aí não sai. Aí você tenta de um jeito, não dá, tenta de outro, não dá. Aí quando eu via que não estava dando mesmo, aí eu lembro que eu tinha essa atitude. Eu parava, tirava minha luva, tirava eu sempre tinha uma touquinha, máscara, tudo. Eu tirava tudo, lavava minha mão, dava uma respirada, colocava tudo de novo, me paramentava tudo de novo, sempre orando, Deus, me dá uma luz, eu não estou conseguindo tirar esse dente, me ajuda, Deus, me ajuda que eu não estou conseguindo. E aí, quando eu estou me paramentando, parece que eu lembrava de um instrumento, um forceps, né, um alicatezinho diferente, uma alavanca diferente. Vou tentar esse aqui. Aí eu pegava esse, levava, aí o dente saía, né? Era muito interessante. Nunca deixei um dente lá no osso, falar só, esse aqui eu não consegui, vai ficar aí mesmo. Nunca deixei, né? Por quê? Porque eu acho que a gente tem isso. Talvez tecnicamente você saiba, mas assim, é interessante você ter essa humildade de chegar para Deus e falar, Deus me ajuda, né? Você sabe fazer, você sabe cozinhar, você sabe cuidar dos seus filhos, você sabe cuidar das coisas de casa, mas talvez seria interessante você falar assim, Deus me ajuda. Deus faz parte comigo dos meus afazeres diários, do meu trabalho, do escritório, do banco, sei lá, do que você for trabalhar e pedir essa orientação
do Senhor, né? Então, Davi resolveu fazer a coisa certa. Versículo 14 e 15, os sacerdotes e os levitas, eles se consagraram. E é interessante essa ideia de que aquelas pessoas que iam fazer esse trabalho importante de trazer a arca da maneira certa, de uma maneira, eu entendo, é a questão da bênção, da ordenação, da consagração, né? Você vai servir a igreja, de uma certa maneira você precisa ser ordenado, consagrado, sabe? O pastor tem que, a liderança da igreja precisa orar por você, precisa te abençoar, precisa, sabe? E eu acho interessante essa ideia de que a gente precisa consagrar as nossas coisas. Eu gosto de consagrar, por exemplo, eu comprei ou ganhei um violão, eu consagro ao Senhor, né? Ganhei um carro, comprei um carro, eu consagro ao Senhor. A casa, eu consagro ao Senhor, né? Assim, tudo que eu ganho, meu computador, eu consagro ao Senhor, né? Então, assim, muita coisa assim que eu vejo assim que é de valor e que eu pensando assim, puxa, isso aqui pode se tornar um Deus para mim. Não, antes de se tornar um Deus para mim, já consagro ao Senhor. Deus, isso aqui é teu, né? Obrigado, foi o Senhor que me deu, quero usar para a tua glória, quero que seja um instrumento do Senhor para abençoar o meu próximo, né? E é interessante isso, né? Você consagrar isso. E os sacerdotes se consagraram para ir buscar a arca. Os levitas começam a carregar a arca, então, segundo a direção. Aí, no versículo 16 até o versículo 24, a gente vê que era uma festa, foi uma festa essa trazer a arca de volta para a cidade de Davi, foi uma festa. E uma coisa que me chama a atenção é a questão de que Davi, ele coloca o colete sacerdotal e vai com os sacerdotes para trazer a arca da aliança para Jerusalém, para Israel, para a cidade de Davi. E é interessante, eu vou dizer aqui, que o método de Davi ensinar, Davi ensina fazendo junto. E isso aqui no comentário do MacArthur me chamou muita atenção. A liderança de Davi era uma liderança que fazia junto. A gente vê muito líder aí que não aparece em nada da igreja, ele só aparece na hora do culto para pregar, sabe? Você nunca vê o pastor assim, você ouve falar, às vezes você até duvida se ele existe mesmo ou não, de tão ausente que ele é, tal assim. Mas assim, é interessante você pensar que a liderança, mesmo você que é líder, você que é líder de algum departamento, você tem que fazer junto. Para ensinar a pessoa a fazer, tem que fazer junto. É isso que eu faço com os meus jovens, né? Eu quero ensinar meus jovens a fazer, eu faço junto. Eu quero ensinar eles a montar um acampamento, eu faço junto. Eu quero ensinar eles a montar uma equipe de louvor, eu faço junto. Eu quero ensinar eles a programar um acampamento, eu faço junto. Isso me chama muita atenção, né? Que a liderança, ela deveria ter esse cuidado ou essa humildade de não ser só uma pessoa sentada no trono e delegando o trabalho. Ou você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo. Mas fazer junto, né? E assim, eu estou aqui nessas devocionais também ajudando vocês e fazendo junto as devocionais para vocês aprenderem a fazer devocional sozinho. Eu espero que um dia você não precise mais de uma devocional com o pastor Joel, né? Eu espero, eu quero muito que você não precise mais de uma devocional com o pastor Joel. Por quê? Porque você vai aprender a fazer a sua devocional, você vai conseguir enxergar a palavra de Deus, extrair coisas boas da palavra de Deus, produzir material para ensinar os outros através da palavra de Deus. E eu espero que o que eu estou fazendo aqui com vocês não seja uma atitude de criar uma dependência. Eu não quero que vocês sejam dependentes de mim, eu quero que vocês sejam dependentes de Deus. Eu estou aqui para ensinar vocês, para ajudar vocês a olhar para tudo isso e tentar enxergar como que você pode fazer isso sozinho, sozinha na sua casa, você e Deus, você e a palavra de Deus, tá? Vamos lá. Versículo 25 ao 28, então, a gente vê que eles estão prontos para buscar a arca, todos estavam alegres, Deus tinha dado força para as pessoas, e aí, por conta dessa força que Deus deu, eles fizeram sacrifício de 7 bois e 7 carneiros,
Eles estavam bem vestidos, eles estavam vestindo roupa de linho, está escrito aqui, e Davi usava o colete sacerdotal. Todo Israel, né, estava trazendo, marchava e trazia a arca, cantavam e gritavam de alegria com instrumentos. E aqui, existe uma referência aqui nesse ponto, é interessante a forma com que Davi organizou a busca da arca. A busca da arca não foi uma coisa assim, vamos fazer de qualquer jeito. Coloca umas musiquinhas aí e tal. Não, tinha toda uma ordem, tinha toda uma organização, tinha, sei lá, horário para começar, horário para terminar. E aí eu volto isso para o culto, né? Nós, quando cultuamos ao Senhor, eu sou dessa opinião. Não vou criticar quem não faz dessa maneira. Eu acho que cada pastor, cada líder tem a sua maneira de fazer o culto. Mas eu penso que o culto ele tem que ter ordem, né? Eu acho que uma das coisas que a Bíblia fala sobre culto é ordem. Tem que ter ordem, né? Não pode virar bagunça. Então o culto tem hora para começar, tem hora para terminar. O culto tem um pastor que é o coordenador do culto, que fala para onde vai, se vai cortar isso, se vai colocar mais aquilo. E aí eu penso que Davi, ele era esse articulador que fez a programação da volta da arca, que ele convocou as pessoas para fazer parte dessa trazida, dessa adoração ao Senhor ao trazer a arca, e todas as pessoas obedeceram à liderança do Davi, e sobre a liderança do Davi, ele organizou tudo isso aí de uma forma ordenada, e assim, com o coração em Deus, buscando a Deus, para a coisa funcionar. E eu penso assim, quando a gente pensa num culto, eu creio que precisa ter ordem, precisa ter um líder, precisa ter uma direção, né? Precisa ter respeito, precisa ter hora para começar, hora para terminar, né? Eu sei que o Espírito Santo pode mudar, e se o Espírito Santo mudar, eu entendo que ele vai começar no coração do responsável do culto. E aí o responsável do culto vai organizar e vai estar dando a direção para todo mundo, né? Então, o que eu trago isso, né? Reverência na adoração. Davi tinha claramente uma reverência na forma de adorar o Senhor. Vamos para o capítulo 16. No capítulo 16, então, fala sobre ofertas e sacrifício, né? Então, a arca chegou na cidade de Davi, a arca foi colocada no centro da tenda do tabernáculo, foram feitas ofertas de paz, sacrifícios, né? E versículo 4 a 6, Davi nomeou alguns levitas para ministrar diante da arca. Veja só, Davi coordenando a programação da adoração, do culto, da presença de Deus, da presença de Deus, do culto na presença de Deus ao Senhor. E nessa ministração dos levitas, eles faziam 3 coisas, que eu acho essa é interessante a gente anotar, é interessante a gente entender algumas coisas que precisam acontecer dentro do culto, né, da adoração ao Senhor. Primeiro, intercessão, intercedendo, dando graças, né? A gente tem que ter momentos de gratidão ao Senhor, de voltar ao Senhor em humildade, falar, Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor me deu. E terceiro, louvando, adorando ao Senhor. Então, assim, são 3 coisas importantes, né? Interceder, agradecer e louvar ao Senhor. São 3 coisas importantes que eles fizeram aqui, né? E eu vou dar uma breve paradinha aqui antes de começar do versículo 7 em diante, que a gente vai ver 3 salmos. Aqui nesse texto de 7 até 36, a gente vai ver 3 salmos embutidos aqui, e no meio desses versículos a gente vai dar uma paradinha e vai cantar uma música que é exatamente o meio desse texto, tá? Então, vamos lá. Antes de continuar, eu queria falar um pouquinho, né? Nesse momento, quando o versículo 3, deixa eu ver se é o versículo 3. O versículo 3... Isso, no versículo 2.
Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, né? E aí eu entendo que esse ato de abençoar o povo em nome do Senhor, ele tem a ver com a questão sacerdotal. Mas Davi, ele também tinha características proféticas, né? Porque ele falava e ele pronunciava a palavra de Deus também, porque Deus falava com ele e ele falava essa palavra com o povo. Mas também o Davi era rei, né? E aí, assim, o que eu queria trazer para vocês? Eu queria fazer aqui um estudo pequeno, mas assim, bem resumido, sobre o que significa sacerdote, rei e profeta no Velho Testamento, quais eram as suas características distintas uma da outra, e por que Davi tinha os três, e qual é a relação que essas três características aqui, sacerdote, profeta e rei, tem a ver comigo hoje, e que texto da Bíblia que traz para mim essa ideia de que eu vivo os três, tenho que viver os três hoje comigo. Vamos lá. Quando a gente fala de sacerdote no Velho Testamento, a gente entende assim que o sacerdote, ele era um mediador entre Deus e os homens. O sacerdote era o mediador entre Deus e a humanidade. O profeta, o cargo do profeta, a função de profeta, era revelar a vontade de Deus para as pessoas. Então, o profeta, ele tinha essa comunhão com Deus tão profunda que ele conseguia ouvir aquilo que Deus quer e passar para as pessoas. Então, por exemplo, a gente acabou de ver o profeta Natan, né? Davi perguntou para o Natan, o que eu devo fazer? Aí o Natan falou, tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Mas aí o Natan volta e falou, peraí. Não, Deus não falou para você fazer isso, não. Deus falou para você fazer outra coisa. Então, assim, o que acontece? O profeta, ele revela a vontade de Deus na vida das pessoas. E o rei, a função do rei é representar a autoridade de Deus aqui na terra. O rei é sempre colocado numa posição de liderança para que a figura de Deus possa ser entendida nesse sentido de submissão à autoridade de Deus nas nossas vidas. Então, olha só, tem três cargos diferentes aqui. O sacerdote, ele é mediador de Deus com a humanidade. O profeta é aquele que tem esse relacionamento com Deus ao ponto de trazer a mensagem de Deus para as pessoas. E o rei é esse que representa a liderança, a autoridade sobre as pessoas para que as pessoas entendam a autoridade que Deus tem aqui entre as pessoas. Então, voltando para o sacerdote, a gente entende que o sacerdote, alguns trabalhos do sacerdote, ele intercede pelo povo. O sacerdote, ele intercede pelo povo. Então, o sacerdote é aquele que faz os sacrifícios e as ofertas. O sacerdote é aquele que, quando as pessoas pedem perdão, ou pecam, elas vão até o sacerdote e falam assim, sacerdote, preciso pedir perdão ao Senhor. Aí o sacerdote vai lá e queima um sacrifício de perdão para que você seja perdoado. O sacerdote, ele faz essa representatividade para com Deus. Ele é um mediador entre Deus e os homens, né? Então, esse sacerdócio seria hoje, na verdade, a ideia de nós intercedermos e orarmos pelos nossos irmãos. A gente tem um irmão doente, a gente vai orar. A gente tem um irmão passando necessidade, a gente vai orar. A gente tem uma situação difícil da nossa igreja, vamos orar. A gente está construindo, aliás, reformando a nossa igreja para a gente entrar lá na nossa igreja nova, vamos orar. Essa intercessão, ela era um papel do sacerdote. O profeta, então, trabalhava com a parte do quê? A parte de comunicação da palavra. E aí, assim, eu penso que essa palavra que o profeta profere não é uma palavra dele, não é uma palavra nova, não é uma palavra inédita que ninguém nunca viu. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, o que Deus fala com o profeta retransmite essa palavra para as pessoas. Sabe como que eu enxergo o profeta, às vezes, que eu acho muito legal? Eu gosto muito de traduzir uma pregação. Então, um pregador vem, o pregador só fala inglês,
e aí o pregador prega em inglês, mas as pessoas não estão entendendo por quê. Porque tá em inglês, e eu não falo inglês. Então o cara fala inglês, eu não entendo. Então precisa do quê? Precisa de um tradutor. Aí o tradutor vem, né? Ele ouve o que o pregador fala, ele traduz em palavras, em gestos, em cultura e transmite para as pessoas, entendeu? Então, assim, o que eu entendo é um pouquinho dessa questão da profecia do Velho Testamento era essa. Ele conseguia entender o coração de Deus e ele passava esse coração de Deus para as pessoas. Então, por exemplo, quando Davi pecou com Batseba, o profeta veio e falou assim, olha, eu vou te contar uma história. E aí ele contou a história e falou assim, ó, esse aí é você, né? Então, assim, o que acontece? O profeta, ele usa ilustrações, ele usa metáforas, ele usa recursos, né? Para que as pessoas possam entender aquilo que Deus tem para falar com as pessoas, com o povo, né? A gente vê aquela profecia, acho que em Jeremias, onde tem o oleiro, né? Jesus levou o profeta até uma olaria, e aí alguém estava fazendo um vaso, e esse vaso se desfez, e aí o vaso foi reconstruído e foi feito de novo, e Deus fala assim, você é esse vaso. Muitas vezes você vai falhar, muitas vezes vai dar errado, vai dar ruim, mas eu sou o oleiro e eu vou reconstruir a sua vida da maneira certa, da maneira que eu quero. Então, assim, uma mensagem, Ezequiel 37, né? O vale dos ossos secos. E aí Deus fala, vai lá, profeta, proclama, profetiza para esses ossos secos. Não, Deus, você não está entendendo, mas está tudo morto, é tudo osso seco. Deus fala, profetiza para esses ossos secos. E quando ele profetiza, o que acontece? Os ossos começam a se juntar, começa a formar tendões, começa a formar carne, pele, e de repente aquele monte de ossos secos viraram um exército de Deus. Ou seja, o que acontece? Ilustrações é a comunicação. O profeta tem a ver com a comunicação do evangelho, né? E o profeta precisa ter conhecimento para que ele possa comunicar alguma coisa, na verdade. Não adianta. É que nem esses comediantes. O comediante é engraçado, ele comunica, mas o que ele comunica? Nada. É só para a gente dar risada, né? Então, assim, a ideia não é só ser um simples comediante de stand-up. A ideia é você ser alguém que produz dentro do seu conhecimento, você vai transformar aquilo numa mensagem, e aquela mensagem vai ser proferida. Olhando para o rei, então, a gente vê que o rei, ele tem essa função de direcionar, de ensinar, de proteger, né? Sempre que fala do rei no Velho Testamento e a referência que a gente faz ao rei Jesus é sempre o leão da tribo de Judá, né? Ele é o leão, é aquele que reina, é aquele que tem autoridade, é aquele que foi colocado lá por Deus. Não foi alguém, sabe? Não foi a humanidade que colocou a pessoa como rei, né? E aí eu vejo o erro de Saul, eu acho que muito do erro de Saul foi esse. O povo queria um rei, não era Deus que queria um rei. O povo queria um rei. E aí botaram Saul. Aí você viu o estrago que aconteceu. Aí quando Deus colocou um rei, quando foi? Davi. Quando Deus colocou um rei, aí a coisa deu certo. E aí a gente conseguiu entender o que significa estar debaixo da autoridade de Deus, né? Então, existem essas três características que eu queria trazer sobre profeta, sacerdote e rei. Mas agora eu queria que você fosse comigo e você abrisse a Bíblia lá em 1 Pedro. Vamos abrir comigo a Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro, vamos abrir a Bíblia aqui em 1 Pedro 2:9 e 10. Aí o texto aqui diz o seguinte, ó, presta atenção. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam, né? Então, assim, quando a palavra de Deus aqui em Pedro está falando, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a gente está falando o quê?
E isso eu ouvi, aí foi muito legal, né? Eu assisti uma live de uma equipe de louvor chamada Morada, né? Eu tenho ouvido muito esse Morada esses dias, né? O Morada, para mim, é teologia cantada. O que eles cantam é teologia cantada. Fala sobre Eclesiastes 3 do templo, Isaías 6, o chamado de Eliseu. É interessante, Abraão ouvindo a voz de Deus. Todas as, assim, eu entendo que as músicas, o Caminho de Emaús, todas as músicas que esses caras cantam no Morada, para mim é teologia cantada. É pura teologia cantada, né? E tava numa live que eles fizeram uma transmissão de 3 horas de louvor, né? E um momento ele falou assim, porque tem muita gente nas igrejas que fala assim, os levitas da igreja, né? Quem são os levitas da igreja? Aí eles falam, os levitas são a equipe de louvor. Não, não são. Vou dizer várias razões do porquê a equipe de louvor não são levitas. Por quê? Os levitas, eles eram pessoas consagradas 100% de tempo integral ao Senhor. A equipe de louvor só serve de domingo de manhã. E olhe lá, né? Então, assim, não estou querendo desmerecer a equipe de louvor, não, de jeito nenhum. Eles são servos, são pessoas que estão se dedicando para a obra, que estão fazendo a obra do Senhor. Mas eu quero dizer o quê? Levita é uma outra coisa. Levita é um negócio que tinha lá no Velho Testamento. Então, quando Jesus vem, morre naquela cruz, e aquele véu é rasgado, quando aquele véu do templo é rasgado, Jesus morre às 3 horas da tarde. Exatamente às 3 horas da tarde. O véu do templo foi rasgado. Quando o véu do templo foi rasgado, isso nos deu um acesso direto ao Santo dos Santos. Não precisava mais de um sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Não precisava mais de um levita para servir integralmente no templo. Quando o véu foi rasgado, essas 3 qualidades, o rei, o sacerdote e o levita, já não existem mais da maneira que era no Velho Testamento. O véu foi rasgado, uma nova fase dessas características de rei, sacerdote e levita, uma nova fase está sendo levantada aqui. Tá se mudando, alterando a forma de como que acontece isso. Quando o véu é rasgado, o sacerdote não é só descendente de Arão, descendente de Levita, descendente dos coatitas, de Merari ou do Gerson. Não. O sacerdote hoje é você e eu. O sacerdote hoje somos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, e nós temos a função sacerdotal de quê? De ser mediador entre Deus e a humanidade. É por isso que você é um intercessor, é uma intercessora hoje. É por isso que você tem que orar pela tua família, tem que orar pelo teu cônjuge, tem que orar pelos seus filhos, tem que orar pelos seus sobrinhos, tem que orar pela tua igreja, tem que orar pelas pessoas que estão doentes. Por quê? Porque agora o sacerdócio real somos nós. Nós somos o sacerdócio real. Todas as pessoas que vão para a igreja precisam ir para a igreja com essa ideia e essa característica de que eu sou o sacerdote do Senhor. Eu sou o mediador das pessoas. Eu vou prestar sacrifício ao Senhor. Então, não é só a equipe de louvor que louva ao Senhor lá na frente. Não. A equipe de louvor, ela não está fazendo uma apresentação e um show de adoração para você, não. A equipe de louvor está lá, adorando a Deus e convidando você. Vamos adorar a Deus junto. Entende? Nunca ache que o pessoal da equipe de louvor ali é um pessoal fazendo show. Não. Não é. Eles são pessoas que abraçaram o sacerdócio do Senhor. E você não é um espectador na igreja. Você é um sacerdote do Senhor para prestar sacrifícios ao Senhor. Mas também quando o véu foi rasgado, você também é profeta. Você é profeta por quê? Porque você também comunica a palavra de Deus. Você também estuda o conhecimento da palavra de Deus. Você também profere palavras que abençoam a vida dos nossos irmãos. De várias maneiras. Orando, trazendo uma mensagem, uma devocional, compartilhando seu testemunho, compartilhando com seus filhos o que Deus falou com você,
estudando a palavra de Deus também é ato profético, porque se você não conhece a palavra, você não tem o que proferir, né? Então, tudo isso, então, o profeta também se tornou hoje a vida do cristão. E o rei também. Não que você agora, então, todo mundo é rei, não. Mas a ideia de que você representa a autoridade de Deus aqui na Terra. Não que você tem que ser autoridade sobre os outros, mas todo rei um dia, assim, o que eu estou falando, né? Todo rei um dia foi reinado, entendeu? O que eu quero dizer para você é o seguinte: um bom líder foi um bom liderado. Então, se você não sabe se submeter a uma autoridade, você não é bom para ser líder. Essa é a verdade. Desculpa falar desse jeito, mas é verdade. Para mim se você não sabe receber autoridade, se você não sabe ser submisso à autoridade de liderança, você não está preparado para ser líder. Você não está preparado para ser líder. Você vai fazer um monte de besteira lá na frente, né? Então, eu entendo isso, né? Então, assim, mas mesmo assim, nós somos representantes da autoridade de Deus aqui na Terra. Nós exercemos liderança, governo, em algum ministério, em algum lugar, mesmo na sua casa, você tem um papel de líder. Nós somos aqueles que direcionam e ensinam aos outros. Nós temos essa incumbência de proteger os nossos filhos, orar por cobertura e proteção de Deus sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. E nós representamos o leão da tribo de Judá aqui na terra, né? Então, assim, esse tríplice ofício de Davi foi a representação do tríplice ofício de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo transferiu esse tríplice ofício para cada um dos crentes que entregaram sua vida para o Senhor Jesus. Faz sentido, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É interessante você entender que hoje você tem essas três funções. Você é sacerdote, você é profeta e você é rei. Vamos lá. Aí, voltando para o capítulo 16, começa um período de adoração aqui. Davi inaugurou o culto regular ao Senhor, conduzido por Asaf. E aí, eu vou falar para vocês, do versículo 8 até o versículo 22, é o Salmo 105. Se você estiver anotando, anota aí. O Salmo 105 está aqui, ó. Capítulo 16, versículo 8 até o versículo 22, é o Salmo 105. Aí o Salmo do 23 até o 33, ele é aqui o Salmo 96. Cantai ao Senhor, né? Um cântico novo, cantai ao Senhor, né? E aí, assim, eu vou ser breve, mas assim, eu queria ver se a gente consegue cantar essa música agora. Se você não sabe, lê na sua Bíblia que vai falar exatamente essa música, né? Essa música, Cantai ao Senhor, tá? Quem souber, canta aí na sua casa. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que os falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Olha só o versículo 27. Olha para o versículo 27. Glória e majestade estão diante dele,
diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Tá vendo? A palavra de Deus, ela pode ser cantada. Muitas músicas que a gente ouve, elas são exatamente a palavra de Deus, né? E é muito bom ver isso. Então, se você quiser ver o Salmo inteiro, do versículo 23 ao 33, é o Salmo 96. E o versículo 34 até o 36 é o quê? É o Salmo 106. Se você estiver anotando aí, é o Salmo 106. Versículo 37 ao 42, então, Davi delegou responsáveis a Asaf, Obed-edom. Olha lá o Obed-edom aparecendo aqui como os levitas, né? Os levitas, Obed-edom foi colocado aqui como segurança da arca. Zadok, o parente dos sacerdotes, sacrifícios, ofertas. Deem graças ao Eterno, porque o seu amor dura para sempre. Versículo 43 diz que o povo voltou para casa e Davi foi para casa e abençoou. E eu queria trazer uma palavra aqui sobre abençoar. O que significa abençoar, né? A gente tem várias questões. A palavra abençoar também tem a ver com bem dizer o nome, né? Quando a gente fala assim, e é engraçado, a gente fala assim, como eu vou bem dizer o nome do Senhor, né? Então, em inglês, é muito comum falar, blessed be the name. Bless significa abençoar, e abençoar o nome. Assim, como que eu sou um cara inferior e vou abençoar o nome de Deus? Eu posso abençoar alguém que é inferior a mim, vamos dizer assim, sabe? Mas não. Então, deixa eu dar alguns significados importantes dessa ideia de abençoar. Abençoar também tem um significado de conceder capacidade de obter sucesso. Então, ó, falei muito, né? Conceder capacidade para obter sucesso. Ou seja, é desejar o sucesso para alguém, né? Então, assim, quando eu falo assim, bendito seja o nome do Senhor, de certa maneira, eu estou dizendo o quê? Que o nome do Senhor tenha sucesso. Que o nome do Senhor seja famoso, que o nome do Senhor seja proclamado entre as nações, que o planeta inteiro conheça o nome do Senhor, né? Então, assim, essa ideia de desejar o sucesso do outro, ou saudar, uma outra função do abençoar é saudar, é elogiar uma pessoa para que ela tenha sucesso, né? Como que você abençoa, né? Eu gosto de entender isso. Uma vez um escritor famoso, uma pessoa pediu, você pode me abençoar? Ele falou assim, posso. Então, tá bom, então me abençoa. E aí um pastor, né? Ele entendeu bênção. Tá bom. Ele colocou a mão na menina e falou assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, entendeu? E aí ele orou e ela falou assim, ixi, não deu certo, né? E aí no final do culto ele falou assim, poxa, eu queria abençoar essa minha irmã, mas ela não foi abençoada. Mas eu queria dizer que ela é uma pessoa muito preciosa, ela é uma pessoa muito amável, ela é uma pessoa muito amiga. Onde ela vai, as pessoas se sentem bem. Ela é uma pessoa que hospitaleira, ela agrega as pessoas, ela sempre traz alegria onde ela vai. Ela é uma pessoa que sempre traz uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão desanimadas. Puxa, é tão preciosa. E aí a menina começou a chorar e ela falou assim, obrigado, porque eu fui abençoada hoje. Ou seja, abençoar também é elogiar, né? Vou falar vou assim, desafiar você hoje, né? Na internet está cheio desses desafios, né? Vou fazer um desafio para você hoje. Escreve para alguém um elogio sobre ela, né? Assim, é fácil encontrar críticas, né? Se eu falar assim, olha para a pessoa que está aí do seu lado e encontra uma crítica, é fácil, coisa mais fácil. Pastor, posso usar 2 folhas do meu caderno, né? Não, mas assim, aí quando você fala assim, procura uma virtude nessa pessoa, aí você fica assim, deixa eu ver, quer dizer, me dá mais 5 minutos, né? Por quê? Porque a gente não está acostumado, e eu até penso que isso é uma coisa da carne, da humanidade, a gente não está acostumado a encontrar as virtudes das pessoas, a gente está acostumado a encontrar os defeitos. Mas assim, eu vou te fazer um desafio para você hoje. Pega o seu WhatsApp,
você é uma pessoa que usa o WhatsApp, e ali no seu WhatsApp você vai ver alguém da igreja, um irmão da igreja, não sei, e você vai escrever uma mensagem assim para alguém, assim, olha, você é muito abençoado, Deus usa muito você para encorajar as pessoas que estão necessitadas. Traz uma palavra de encorajamento para alguém hoje, tá bom? Ó, o desafio de hoje, hein? Amanhã eu quero ver se alguém cumpriu o seu desafio, tá? Manda uma mensagem para alguém e abençoa essa pessoa. Traz palavras, uma palavra para elogiar. E última coisa sobre abençoar que eu quero trazer aqui, são palavras que abençoam. É proferir palavras de bênção sobre as pessoas, né? A cultura católica é muito interessante, né? Você já deve ter visto isso. A cultura católica, quando alguém vai sair de casa, um filho, bênção, mãe, Deus te abençoe, meu filho, né? Bênção, mãe, Deus te abençoe, meu filho. E aí eu penso assim, isso pode ser um chavão? Pode, mas eu acho isso muito lindo. Eu acho isso muito lindo. Bênção, mãe, Deus te abençoe. Por quê? De uma certa maneira, o que essa criança está falando, esse filho está falando? Eu entendo que a minha mãe e meu pai são autoridades sobre a minha vida. Eles oram por mim. E eu peço a bênção de Deus através da vida deles. Bênção, mãe. Deus te abençoe, meu filho, né? E eu entendo que essa é uma função também de nós, como pastores e líderes da igreja, de abençoar a vida dos membros da igreja. Vamos lá, capítulo 17. Capítulo 17, então, é a aliança do Senhor com Davi, né? O outro título desse capítulo é Davi se humilha e ora. Então, assim, Davi construiu seu palácio lindo, feito de cedros do Líbano, do retiro, né? Um palácio lindo e maravilhoso, e a Arca da Aliança está ali numa tendinha, né? Numa barraca, né? E aí o Davi ficou com esse negócio no coração, né? Pô, eu aqui sentado numa casa linda e a arca ali na tenda. E aí o profeta fala assim, ó, rei Davi, faz o seguinte, tudo que você fizer, tudo que tiver no seu coração, faz aí que Deus vai te abençoar. Mas aí depois Deus fala com Natan, fala assim, ó, Natan, é o seguinte, volta lá pro Davi e conserta o que você falou. E aí Deus fala através de Natan, você não construirá essa casa. Deus fala através de Natan. Eu nunca morei numa casa, eu sempre tive de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, né? E você não vai construir essa casa, né? Nunca pedi, a palavra de Deus vem através de Natan, nunca pedi para ninguém uma casa, né? Eu nunca pedi, mas, e aí Deus ainda profere bênção sobre a vida de Davi, né? E ele fala assim, é o eterno, versículo 10 a 14, é o eterno que construirá uma casa para você. E aí começa aqui um pedaço profético, tá, pessoal? Isso aqui é profecia da vinda do Senhor Jesus. Ele fala assim, é o eterno que construir para você uma casa. Quando a sua vida chegar ao fim, né? Quando a sua vida chegar ao fim, existe um sentido duplo. Escolherei um rei dos seus filhos para sucedê-lo e firmarei o reino, e ele construirá uma casa em minha honra, e o seu domínio será para sempre. Eu serei como pai para ele, ele será como filho para mim. Não retirarei dele o amor como fiz com Saul, e eu firmarei sobre a minha casa o seu trono para sempre, né? Então, assim, vamos lá. Olhando para esse trecho aqui, a gente vê que existe uma dupla função. Por quê? Porque, de uma certa maneira, estamos falando aqui sobre Salomão. Salomão foi aquele que era filho de Davi e que Deus não tirou o amor dele por Salomão como tirou o amor dele por Saul, né? Então, assim, tem a ver isso. E o Salomão também, Davi não pôde construir o templo, mas quem construiu o templo? Salomão, né? Então Salomão, ele é em parte essa palavra profética que o Natan está trazendo para o Davi, mas em uma outra significância desse texto, a gente está fazendo uma referência clara sobre Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vai construir uma outra casa. O Eterno é que construirá uma casa para você. E aí eu penso que em relação a essa casa, ela tem a ver com a igreja,
né? Tem a ver porque a igreja vai ser eterna. Claro que a nossa igreja lá na Praça Guaraci não vai ficar para sempre, mas a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo vai casar com o noivo que é Cristo. E essa aliança vai ser eterna, então vamos dizer que pela eternidade vai se existir. E essa igreja, ela foi construída por quem? Foi Jesus Cristo que trouxe essa ideia de igreja para nós. E outra, tem uma outra questão aqui, né? Por que que Estevão, no capítulo 7 de Atos, por que que Estevão foi morto? Porque o Estevão estava explicando para os religiosos que o templo não era o fim da adoração. O templo não era assim, assim extremamente necessário para que existisse comunhão com Deus. O templo era uma representatividade, mas o templo hoje, onde Deus quer morar, Deus não quer morar dentro de um prédio de tijolo de 3 andares. Deus quer morar onde? Dentro de nós. E aí Coríntios, capítulo 6, vai falar o quê? Que nós somos o santuário do Espírito. Então, aonde que Deus quer? Qual é o templo que Deus vai construir? Somos nós. Mas nós sempre fomos o templo do Senhor, não. Nós passamos a ser o templo do Senhor quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir desse momento, o Espírito começa a fazer o quê dentro de nós? A habitar dentro de nós. E o que significa isso? Significa que o templo que Deus queria construir para morar dentro não é um prédio, mas somos nós. E a reunião das pessoas que têm Deus dentro delas é a casa de Deus e a igreja. E isso vai durar para sempre, né? Então eu entendo que... E aí tem essa ideia, né? Porque no Velho Testamento ninguém chama Deus de pai. Ninguém chama Deus de pai, mas aqui a gente vê uma referência. Eu serei pai para ele e ele será filho para o pai, para mim, né? E a gente olha para Jesus, como que era o relacionamento de Jesus com o pai? Era totalmente paternidade, né, e filiação. Jesus falava assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só faço, assim como eu estou unido com o pai, eu quero que vocês estejam comigo para que o pai esteja em nós, né? Então, assim, nós estamos aqui diante de uma revelação ou de uma profecia que está dando uma direção e um indício para Jesus Cristo que vai vir e que vai ser descendente de quem? De Davi, né? Então, é interessante essa ideia. Versículo 16 e 17. Davi foi ao tabernáculo e se pôs diante de Deus e orou, né? E eu quero que você preste atenção nessa postura de humildade. Davi apresenta aqui uma postura de humildade, né? Eu não sei se você em casa ora de joelhos, né? Claro, tem gente que tem problema no joelho, também não vai orar de joelho se você tem problema de joelho. Mas assim, eu penso que a nossa postura, nós temos que ter uma postura de adoração ao Senhor, de humildade, uma postura de reverência, né? Eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se você sabe, mas em nenhum lugar da Bíblia fala para você fechar os olhos e abaixar a sua cabeça para orar. Não tem essa referência, né? Mas por que você fecha os seus olhos e abaixa a sua cabeça? Em relação à reverência. Você fecha os seus olhos e abaixa a sua cabeça e fala assim, olha Deus, eu me submeto à sua autoridade, né? É interessante que diante dessa situação e dessa palavra de Deus, Davi, ele se coloca como alguém que humilde e se coloca diante de Deus e fala assim, Deus, quem sou eu? Não sou nada, né? Daqui a pouco a gente vai ver mais uma vez essa postura, mas a postura de humildade de Davi, ele diz o seguinte, glorifique a Deus em tudo. Nós precisamos ter essa postura de glorificar a Deus em tudo.
Eu gosto de dizer o seguinte, né? Acho que minha esposa não gosta muito dessa frase, mas assim, eu gosto dessa frase. Tudo que eu faço de bom foi Deus que fez através de mim. E tudo que eu faço de ruim foi eu que fiz. Eu gosto dessa frase. Tudo que eu faço de bom foi Deus que fez através de mim. E tudo que eu faço de ruim fui eu que fiz mesmo. Assim eu faço o quê? Eu glorifico a Deus e eu atribuo a Deus todas as coisas boas que aconteceram através de mim. Porque realmente eu não tenho capacidade, mas Deus em mim tem muita capacidade, né? Então eu quero pensar assim. Outra postura de humildade é você ser uma pessoa agradecida ao Senhor. Às vezes a gente esquece de ser agradecido, sabe? E eu acho que o grande defeito do povo de Israel foi que ele se tornou um povo ingrato. Israel se tornou um povo ingrato. Tantas coisas boas que eles fizeram. Imagina, ó, vou dar só um exemplo. O povo está escravizado no Egito. O povo sai do Egito e começa a ir para uma terra prometida. No meio do caminho, o que eles começam a fazer? Né? Depois de ver o mar vermelho se abrir e passar com os pés secos. Depois de ver os exércitos de Israel caírem. As 10 pragas para você se libertar da escravidão do Egito. Sair mais de 1,5 milhão de pessoas do Egito para uma terra prometida. Cair maná do céu, cair codorniz. Depois de tudo isso, o povo chega no deserto e fala assim, lá no Egito eu comia cebola. Você entende? O que acontece? A gente é muito ingrato. Nós somos muito ingratos. Nós, assim, é o que o meu pai falou um dia, quando eu comecei a trabalhar no consultório, ele falou assim, Joel, quero que você aprenda uma coisa agora. Uma falha tua vale por 1.000 acertos. Uma falha vale por 1.000 acertos. Então não adianta você fazer 1.000 acertos, na hora que você erra, todo mundo esquece todas as coisas boas que você fez e só fica focando naquilo de ruim que você fez. Por quê? Porque é natural da humanidade. E o que eu peço para vocês, o que eu peço para mim também é, vamos ser uma humanidade diferente. Vamos ter um coração agradecido. Deus, obrigado por tudo. Vamos ter um coração agradecido. Nas nossas INCs, quando a gente faz a reunião da INC, a gente sempre começa com agradecimento, né? Eu acho isso maravilhoso. Eu espero que a gente nunca perca isso. Por quê? Porque se você começa uma reunião com agradecimento, você não começa resolvendo o problema, você não começa desabafando as suas dificuldades, você começa encontrando a bondade de Deus na sua vida e voltando os seus olhos para um Deus que tem feito coisas boas ao longo da sua vida e que o que você está passando hoje não é tão grande quanto tudo aquilo que Deus já fez em você, né? Então comece a vida, o dia agradecendo ao Senhor. E outra coisa que eu penso numa atitude humilde, de postura humilde, é abençoar, é aquele que abençoa a tua igreja, né? Deus abençoa a sua igreja e nós também precisamos olhar para a nossa igreja e abençoar ela. Capítulo 18. Vamos lá. Capítulo 18 fala sobre batalhas, vou passar mais rápido aqui, né? Então, batalha contra Filisteu, contra Moabita. A gente vê aqui as conexões entre os povos, o rei Hadadezer vindo com o exército para atacar Davi. Mas uma coisa que me chama a atenção, nos versículos 5 e 6 e no 12 e 13, é essa frase. O Eterno dava vitória por onde quer que ele estivesse. O Eterno dava vitória a Davi por onde quer que ele fosse. E eu acho que essa é uma frase, né? Aqui na outra versão, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Ou seja, se nós estivermos na presença de Deus, Deus dá essa vitória para nós. Claro, não vai criar regra em cima disso, né? Então, quer dizer que se eu estiver com Deus, se eu estiver lendo a Bíblia, então tudo tem que dar certo. Não, não é exatamente isso. Mas nas batalhas a gente vai ter vitória. A gente não está falando que não vai ter batalha, na verdade. O que você quer é o seguinte, não quero batalha, só quero vitória. Entendeu? É isso que a gente quer. A gente não quer sofrer. A gente só quer ganhar um galardão. A gente só quer ser abençoado. A gente só quer saúde para dar e vender, entendeu? A gente não quer lutar. Mas se você olha aqui, né? Deus deu vitória para Davi, tá? Mas teve batalha? Teve dificuldade? Teve perdas? Teve feridas? Teve.
Porque toda batalha gera perdas. Toda batalha você perde pessoas queridas. Toda batalha você se machuca. Ou seja, Deus não eliminou a batalha para te dar vitória. Não. Deus utilizou a batalha para te dar vitória. Então, assim, esse período de Covid-19, para nós é o quê? É uma batalha. Deus quer que a gente seja vitorioso? Quer. Você tem que fazer o quê? Confiar no Senhor. Amém. Mas você não pode entender que Deus não vai te dar a batalha. A batalha vai acontecer. Então, dentro desse capítulo, quero deixar essa coisa clara. Vamos para o capítulo 19 para acabar o estudo de hoje, tá? Capítulo 19, então, em alguns títulos diz que ele é um guerreiro vitorioso, ou Davi derrota os amonitas, né? E começa com aquela história, a gente já viu essa história, né? O rei Naás dos amonitas, ele morreu, aí sucedeu o filho dele chamado Hanum. O Hanum sucedeu o pai dele. E aí, para que Davi demonstrasse a bondade que Naás fez para com Davi, Davi mandou mensageiros para prestar condolências, ou seja, foram representantes de Davi no enterro de Naás, né? E aí, eu acho que vem uma problemática que vale a pena a gente conversar. Versículo 2 e 3 diz que os líderes de Hanum acharam que esses mensageiros estavam vindo para a terra deles para espionar, ver o que eles têm de bom para Davi conquistar a terra deles. E eu digo para vocês, se o Davi quisesse conquistar a terra deles, ele já tinha conquistado faz tempo. Não é verdade? Aqui está falando, a gente viu no capítulo anterior, para todo lugar que Davi ia, Davi tinha vitória nas batalhas. Se Davi quisesse tomar essas terras aqui, ele já tinha tomado. Mas não, os líderes de Hanão, aí eu quero trazer essa questão para vocês. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que passa nas nossas cabeças. Aquilo que a gente especula na nossa cabeça. A gente tem que tomar cuidado, pessoal. É daí que saem as fofocas destruidoras. É daí que sai. Você viu o que o pastor fez? O pastor não abraçou aquela pessoa. Passou reto. Ah, então o pastor tá bravo. Ah, então esse pastor não é bom. Ah, não, o pastor é um pastor rancoroso que não ama suas ovelhas. Ah, não, o pastor é uma pessoa muito má porque ele antigamente fazia isso, fazia aquilo. Você entende, pessoal? Por conta de uma especulação carnal na nossa cabeça, a gente consegue criar monstros. Cuidado, pessoal, cuidado com aquilo que passa na sua cabeça. Não seria muito mais fácil, né? Você perguntar, ô pastor, desculpa te perguntar, mas por que você passou reto na frente do irmão aí e não abraçou ele? O pastor estava com pressa. O pastor tinha que começar o culto logo, tinha que resolver algum problema. Surgiu um outro pepino lá na classe de escola dominical. E ele foi lá. Você entende? Já vi gente nas igrejas, o pastor não me abraçou, então o pastor não gosta mais de mim, o pastor não me ama, o pastor não liga mais para mim. Você entende? É fácil, por quê? Especulações. Ah, o pastor não cuidou do meu filho e ele estava com os outros jovens e deixou o meu filho de fora. Pronto, aí criou um problema. O pastor não é bom, o pastor não ama os jovens, o pastor não cuida dos jovens, né? E assim por diante a gente começa a ver essas questões, várias pessoas, várias. Ah, o pastor quer me tirar do meu trabalho. Aí eu estou fazendo um negócio lá, eu sou professor de escola dominical, e o pastor vai me tirar. Não vou tirar, pessoal. E aí a gente começa a especular na nossa cabeça. Tá com dúvida? Vai lá falar com o pastor. Vai lá com o seu líder, vai lá falar com ele. Ó, passou isso na minha cabeça, é verdade? Não, é mentira, né? Então, assim, essas especulações humanas, muitas vezes elas vêm da onde? Vem do nosso coração. Já falei para vocês, o coração do homem é enganoso, né? É carnal, é fonte da humanidade. O coração precisa ser transformado. Uma dica que eu dou para vocês não darem uma de líderes de Hanum e trazer problema para sua casa. Pensa no benefício da dúvida. O que é o benefício da dúvida? É você pensar mais positivamente. Por que ele fez isso? Ah, ele fez isso porque ele tinha uma outra coisa, tal. Não vamos pensar negativamente, vamos tentar pensar de uma forma mais positiva,
nas dificuldades. Ao invés de enfrentar, ver uma situação e pensar de uma forma negativa, tentar pensar de uma forma um pouco mais positiva, é o benefício da dúvida, né? Mas toma cuidado com as coisas que passam na sua cabeça. Toma cuidado, por quê? Porque às vezes coisas que passam na nossa cabeça não são assim muito espirituais e não vão trazer muito coisas boas. Nesse texto aqui não trouxe coisa boa, por quê? Eles acharam que tinha segundas intenções nesse mensageiro, aí o Hanum, ele maltratou os mensageiros de Davi, cortou a barba deles, que era uma humilhação muito grande, rasgou as vestes, deixou eles praticamente sem roupa e mandaram eles embora, né? E aí eles fizeram um negócio desse e ficaram com medo, né? Porque eles chamaram, os amonitas chamaram outros exércitos, convocaram um grande exército de defesa e ficaram de prontidão porque o Davi ia ficar bravo. É lógico. Pessoal, se você afronta um líder forte, se você afronta alguém que está indo bem, sei lá, é óbvio que vai vir um contra-ataque ali, né? Então, assim, o que acontece? Davi envia, né, depois dessa humilhação aí dos mensageiros de Davi, versículo 8, Davi envia Joabe com os melhores soldados. Ele nem mandou o exército inteiro. Ele mandou os melhores soldados bem treinados com Joabe. Chegando lá, o Joabe percebeu que existiam duas frentes de batalha. Então, não sei se você lembra, mas aí o Joabe pega o seu irmão, que é Absai, e fala: Absai, pega os melhores caras aqui e vai para aquele outro lado, vamos atacar por duas frentes. Eles atacaram por duas, mesmo antes de atacar, né? Eu acho legal uma frase que o Joabe fala para o Davi, ou para o Absai, no versículo 13, né, ou de 9 a 13, diz assim: coragem, lutemos com força e poder pelo nosso povo, o Eterno fará o que for preciso, né? Existe uma confiança muito grande em Deus. Joabe começou a luta, os arameus fugiram, e aí os amonitas também fugiram, com a vinda do Absai, e aí o Joabe simplesmente desistiu de lutar, porque todo mundo fugiu, não precisava mais lutar. Foi para Jerusalém. Versículo 16. Derrotados, né, os arameus se reorganizaram e voltaram com esse comandante de Hadadezer, Zofaque. Versículo 17 a 19. Ao saber, Davi reuniu o seu exército e atravessou o Jordão e se preparou para a guerra. Davi vence essa batalha mais uma vez, é óbvio, né? Mata esse comandante Zofaque. Os reis e vassalos daquele rei Hadadezer, né, que se uniu ao Hanum, eles fazem um acordo com Davi. Os arameus não tiveram coragem mais de ajudar os amonitas. E aí acaba, né? É isso que aconteceu. Então, nesse capítulo, só queria que você pensasse um pouquinho na especulação da nossa cabeça, que é muito perigoso quando a gente começa a especular. E a gente faz muito disso, né, pessoal? A gente vê uma situação e a gente logo começa a criar um monte de coisa. E eu acho que isso está acontecendo, sabe com o quê? Com a crise política que a gente está enfrentando no Brasil. Essa separação do Moro com o presidente Bolsonaro cria várias especulações. Aí as fake news bombam, né? Que o Bolsonaro fez isso, porque o Moro fez aquilo. E aí as fake news, elas são fonte de alimentação para a especulação humana e para a gente criar adversidade contra as pessoas e gerar ódio. Isso é de Deus? Pergunta. Isso é de Deus? Gerar ódio entre as pessoas. Isso é de Deus? Eu acho que não, né? Então, assim, vamos procurar entender melhor a situação, vamos buscar o Senhor, vamos pedir a orientação do Senhor para Deus transformar nosso coração. Amém? Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs preciosos do meu coração. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, quer falar alguma coisa? Pastor, o Paulo acabou de falar que eu tenho coração. Você falou? Não é para pegar aqui na frente da câmera, hein? Porque ele quase sujou a minha Bíblia. Vamos criar conflito de casal aqui no estudo bíblico. Alguém vai?
Tem algum comentário, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Algo que aprendeu? Pastor, no capítulo 16, tem 3 vezes G-I-L. São as mesmas pessoas ou são pessoas com nomes iguais? Tia, eu não me detive nesses detalhes porque eram muitos capítulos hoje. Eu não adentrei nesses detalhes, mas eu posso ver isso depois também. O Geiel aparece várias vezes, é isso? 3 vezes. No capítulo 16? 16, versículo 5. Parece que é o mesmo nome para pessoas diferentes, né? Né? Dá impressão, mas muito, né? Num versículo só. Porque está falando que designou levitas que haviam a ministrar diante da arca, né? E aí esse Jeiel realmente aparece 3 vezes aqui, só nesse versículo aparece 3 vezes, né? Mas eu digo mais uma vez, tinha muitos nomes repetidos, né? Então pode ser isso, ou pode ser a mesma pessoa que está sendo citada 3 vezes, né? Mas eu não me detive nesses detalhes, tia, nem tinha passado isso na minha cabeça. Acho que eu fui lendo e batendo isso aqui. Mais algum comentário? Fala, tia. Quando a gente lê em voz alta, dá eco, né? Né? Aí soa, né? Soa estranho, né? Verdade. Mais alguém? Tem algum comentário? Uma coisa que tocou no seu coração, que você quer falar, quer testemunhar? Eu acho que é interessante isso, né? Você falar aquilo que você aprendeu, que tocou no seu coração, dúvidas. É a timidez. Timidez nipônica. Tá bom. Bom, qualquer coisa vocês têm meu WhatsApp, a gente tira a dúvida lá. Amanhã a gente continua aqui. Segunda-feira sempre é maior, né? A gente tem 6 capítulos. Aí fala muito, né? Vamos orar então, vamos terminar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez que a Tua palavra vem de encontro com o nosso coração. E eu oro, Deus, para que o Senhor continue falando conosco e que nosso coração seja essa terra boa, preparada para receber a semente da Tua palavra e que tudo isso que nós falamos hoje gere uma boa reflexão durante o dia. Pai. Eu oro, Senhor, por esse desafio que foi lançado hoje, da gente escrever e elogiar alguém, abençoar alguém através do elogio. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ensine a praticar mais essa atitude de abençoar uns aos outros, de elogiar uns aos outros com as suas qualidades e encorajar os nossos irmãos a serem bênção para os outros. Nós te agradecemos por esse dia, protege-nos, derrama da tua graça, do teu amor sobre nós, nos ensina a confiar em ti a cada dia. Senhor. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem. Bem, obrigado, pessoal. E obrigado também pela paciência que vocês tiveram comigo ontem na falha de transmissão do culto, né? Eu peço perdão aí se machuquei alguém aí. Eu fui um dos caras que ficou mais machucado, né? Mas eu agradeço aí a igreja que não atacou, só agradeceu aí a transmissão e eu agradeço muito pela paciência de vocês, viu? Deus abençoe a todos, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.